Diga aí, gente estudiosa. Você quer entender um pouquinho aí sobre ciência política? Quer entender as decisões ali que envolvem, por exemplo, os governos ou governantes? Busque aí um pouquinho essas respostas no passado e com certeza vocês vão entender muito melhor algumas coisas que fogem a essa percepção, o seu próprio entendimento, né, do porquê elas acontecem. Falemos aí um pouco para vocês sobre um dos momentos mais importantes na história, quando três pessoas, isso mesmo, três pessoas resolvem lotear o poder de Roma, criando aquilo que ficou conhecido como o primeiro triunvirato. Nesse caso, eu tenho certeza que vocês em algum momento, a partir dessa aula, poderá perceber que provavelmente no seu estado, ou até mesmo na sua cidade, na região onde você está, em algum momento da nossa própria história já teve algo parecido com esse triunvirato. Mas falemos, como eu já disse para vocês, sobre aquele que foi o mais famoso, né, dos triunviratos. O primeiro triunvirato. E o que seria esse triunvirato? É quando você tem, nesse caso, três pessoas que individualmente não teriam o poder total sobre o Império Romano, mas que resolvem se juntar e ao se unir, unindo então cada um dos seus poderes individuais e vantagens políticas individuais, acabam por controlar o poder em Roma e, nesse caso, decidir entre eles, loteando entre eles essas vantagens importantíssimas na própria política. Falemos aí então, por exemplo, de Pompeu, o César, assim como também o Crasso. Esses três personagens importantíssimos resolvem, nesse caso, incentivados por César, isso mesmo, o famoso Júlio César, resolve, né, foi ele quem teve essa brilhante ideia de dividir entre eles de uma forma não oficial, ou seja, não ali documentada, dita para todo mundo, mas de uma forma ali sorrateira, vamos dizer, entre eles um acordo informal, essa é a verdadeira palavra, um acordo informal, aonde eles iriam dividir esse próprio poder de Roma. Nesse caso, essa proposta começa a ser montada a partir do ano de 60 a.C. e vai durar esse primeiro triunvirato até o ano de 53 a.C. Ao longo desses 7 anos, esses três personagens iriam dominar o poder dentro do poderoso Império Romano. Cada um desses três personagens tinham suas ambições individuais, tinham os seus pensamentos, as suas vontades e, é claro, o seu desejo de dominar toda a República Romana, ou seja, o Império Romano como vocês conhecem. Mas individualmente eles não teriam essa capacidade, eles teriam limites para essa própria questão da força que eles teriam dentro do próprio poder romano, ou seja, nessa fase da República Romana. Deixa eu ser um pouco mais claro aqui para vocês entenderem. O Júlio César, que vinha de uma família secundária, mas ainda importante, uma família senatorial, tinha acabado de ser eleito cônsul. Nesse caso, ele precisava de aliados políticos importantes e ele sabia que não tinha. É claro, ficava evidente nisso, ele foi eleito por essa massa da própria população, por memória do seu tio-avô, o Mário, o general Mário, importantíssimo pelas suas realizações em Roma e agora celebrado nesse momento com essa própria eleição de César, né, o Júlio César como cônsul. E aí ele precisando de alianças e, no caso, amigos, e que algumas vezes não são tão amigos, mas que tinham interesses particulares, ele vai se aproximar de Pompeu, assim como de Crasso. E eram esses dois personagens já proeminentes, importantes em Roma, mas que é claro que teriam suas próprias limitações daquilo que eles ambicionavam. Por exemplo, o próprio Pompeu tinha ficado muito famoso nas guerras civis contra Sula ou Silas, dependendo da tradução.
nessas campanhas militares, aonde ele saiu vitorioso, também em outras campanhas na região do Oriente, assim como também no que hoje seria a Espanha, na região da Península Ibérica. Essas campanhas tornaram Pompeu um general proeminente, famoso, vitorioso e muito bem amado e reconhecido pela classe mais popular do Império Romano. Mas o Senado não gostava muito dele, a classe senatorial não era muito próxima dele. Isso ele se queixava e sabia que tinha limites para o próprio poder dele, como, por exemplo, ele querendo que os seus veteranos de guerra recebessem terra, o Senado acabava bloqueando isso. E era um ponto de queixa dele, ou seja, ele não conseguia, como um general vitorioso, fazer com que os seus soldados, amigos ali de campanhas militares recebessem as terras férteis para serem utilizadas por eles, né, como propriedades particulares, como era de costume. Mas o Senado não votava isso. Então ele tinha essa queixa. O próprio Crasso, que também tinha ficado muito famoso, principalmente porque tinha vencido Espartaco, né, tinha acabado com aquela rebelião dos escravos, mas se queixava de que mesmo tendo vencido isso e mesmo sendo considerado o homem mais rico de Roma nesse momento, para ele ainda faltava influência política. Então ele desejava, um dos sonhos que ele tinha era simplesmente conquistar o Império Parta. O que é o Império Parta, professor? É o Império Persa. Basicamente é o Império dos persas, agora que tinha mudado, né, em relação a outro poder dominante, que no caso não eram mais os persas que dominavam, mas, vamos dizer assim, um outro grupo primo deles, né, os partas. Então esse império era ali um dos grandes rivais de Roma nesse momento. E ele tinha esse sonho, ele cultivava essa vontade na busca de glória pessoal, na conquista desse império. E ele não conseguia que o Senado romano votasse aquilo que era necessário para que ele conquistasse esse território, ou seja, desenvolvesse uma campanha militar contra os partas. É aí que entra César, que tinha, como eu já disse, acabado de ser eleito cônsul. E aí começa a fazer essa proposta e unir os três de forma velada, um acordo entre eles, onde, de certo modo, para selar esse próprio acordo, César vai propor o casamento da filha dele, Júlia, com Pompeu, né? Mas mais do que isso, né? Foi um casamento feliz, os dois acabaram se gostando bastante, né? Tanto Pompeu como a Júlia. Beleza, vamos seguindo sobre isso. É mais importante lembrar que sim, como César agora é cônsul, ele vai propor e vai conseguir manipular o Senado para que o Pompeu conseguisse adquirir aquelas terras para os seus veteranos de guerra, tão sonhadas terras para eles. E é claro, você vai ter aquela velha questão de que uma mão vai lavar a outra, ou seja, eu estou fazendo isso para você e você vai lembrar de mim depois. Tenho certeza que vocês já viram coisas ou situações bem parecidas com isso. E no caso de César, para o Crasso, né, ele vai conseguir com que algumas leis, algumas vantagens pessoais ali relacionadas aos negócios de Crasso fossem colocadas em práticas. E aí ele vai ter várias vantagens no contexto da economia, ou seja, vantagens aí relacionadas a essas mudanças dessas leis que beneficiaram os negócios de Crasso, obviamente tornando ele um pouco mais rico ou muito mais rico. Bom, passa-se alguns anos e quem é eleito cônsules são os dois, Pompeu e Crasso, né? Eles dois conseguem que tivesse essa eleição e agora os dois eleitos, né, os principais cargos de Roma, vão acabar conseguindo prolongar o mandato de César, que estava já na Gália, né, fazendo a conquista. Nesse contexto das guerras gálicas, César vai ser um general tremendamente vitorioso. Ele vai, além de conseguir
ganhar essas batalhas, mover os corações e mente dos soldados, os quais ele estava comandando, ao seu favor. Ele também era, como eu já disse, profundamente amado pelos grupos mais populares ali de Roma. Então você tem a riqueza que ele acumulou por causa dessas guerras, por causa de suas campanhas vitoriosas ao longo de 6 anos sob o comando dele, embora essas guerras tenham se estendido um pouco mais, né, elas tenham se prolongado, então elas vão ali mais ou menos entre 58 a.C. até o ano de 50, né, antes de Cristo. Ele acumulou várias vitórias sobre o comando dessas tropas, riqueza, poder e glória pessoal. O grande problema para o triunvirato começa quando, vejam só, o Crasso conseguiu, né, agora como cônsul, ser mandado, né, para governar, ou seja, para comandar as tropas na Síria, na região do Oriente da República Romana, ou seja, ele queria a guerra contra o Império Parta. E vai conseguir. Muito embora tenha conseguido isso, ele vai acabar morrendo na famosa Batalha de Carras. Essa batalha foi uma batalha duríssima, aonde ele, Crasso, cometeu um erro tremendo. Gente, quando vocês cometeram um erro enorme na vida de vocês, como tipo, não estudar para a prova, você está cometendo um erro crasso. Por causa dessa própria batalha, o nome dele se tornou algo ligado a um erro tremendo que a pessoa comete. É importante então lembrar aí para você que nesse ponto, o triunvirato, o primeiro triunvirato está se dissolvendo. Claro, o cara acabou de morrer. E um ano antes, nós temos aí a morte de Júlia, né? A filha de César, que ligava Pompeu ao César. Enquanto isso, César está na Gália, né? Ele está lutando lá, está combatendo, e Pompeu está, adivinha, em Roma. E ele, agora que era tão ligado às classes mais populares, aos grupos ali da população da plebe romana, agora começa a se aproximar do Senado, né, da classe senatorial. Ele vai buscar, né, um poder mais próximo a esses grupos, uma influência, e vai conseguindo. E vai mover o Senado contra César. E o César, depois dessas guerras nas Gálias, depois dessas vitórias tremendas, ele vai ser simplesmente chamado a Roma para explicar os seus crimes de guerra. Então você já sabe o que é que estaria acontecendo, o que é que está rolando aí. Principalmente quando, além de ser chamado para vir a Roma, a ordem é: venha, mas vencem suas tropas, desmobilize suas tropas, abandone isso aí. Gente, é claro que César não era doido, louco, e ele sabia ali o que é que estava acontecendo. E que eles teriam um julgamento, vamos dizer assim, não muito justo. E ele vai. Ele vai sim para Roma. Ele vai, mas ele vai com suas tropas. E quando ele atravessa o famoso rio Rubicão, a partir desse momento, quando ele atravessa esse rio, atravessou os limites, ali aonde, a partir desse ponto, ele não poderia mais recuar. Simplesmente agora é avançar para a glória ou para a derrota total. É claro que as cidades romanas vão receber aquela ordem vinda do Senado, o Senado esse que está ali com Pompeu controlando, de que eles deveriam, essas cidades deveriam combater César, o que não vai acontecer, elas não vão combater, pelo contrário, recebe ele bem como aquele general vitorioso, algumas por temor dele e das suas próprias tropas, outras por amor a ele mesmo, pelo aquilo que ele estava realizando. E o importante é que César está se aproximando de Roma e Pompeu e os seus aliados vão sair literalmente pelo outro lado. É aí onde vai se desenrolar, um ano depois disso, em 48, uma enorme batalha na Grécia,
A Batalha de Farsalo é uma das batalhas mais importantes, mais decisivas da história. Ali estava sendo decidido o controle sobre a República Romana e, com isso, sobre o Império e, nesse caso, o destino de milhões de pessoas. A batalha foi duríssima. As tropas lideradas por Pompeu, assim como as tropas lideradas por César, vão se defrontar nesse local, na Grécia, e nessa batalha César mais uma vez sai vitorioso. Derrotado, o Pompeu foge para o Egito, aonde César vai ao seu encalço, vai persegui-lo, e o faraó literalmente vai entregar a cabeça de Pompeu a César, o que não gostou muito disso e depois tomou algumas providências que o próprio faraó não gostou muito, como a própria morte do faraó. Mas, a partir desse momento, o que é importante para vocês é que César está literalmente sozinho no poder. O triunvirato é claro que já não existe mais. César tinha se tornado um ditador desde o ano anterior, em 49, e com a morte de Pompeu, ele tem o domínio, a influência sobre o Senado, a paixão, as mentes e corações desse povo romano. Ele passa um tempo ainda no Egito, retorna para Roma, lidera a própria cidade, muito embora ele tivesse todo esse controle, toda a influência, e tivesse feito algumas realizações importantes, inclusive o famoso calendário juliano, isso mesmo, esse famoso calendário juliano. Ele vai reorganizar o calendário romano, assim como tomar outras medidas que são mais importantes, práticas na própria administração romana. Mas é claro que ele, nesse caso, tomou medidas que o favoreciam, e com isso ele vai encontrar inimigos, pessoas que inclusive não estavam gostando do próprio governo dele, como sempre acontece, e o resultado é que isso vai culminar na morte de César, certo? Um grupo de senadores, adversários dele, que fingiam ser ali um pouco amigo dele, mas não eram tão amigos assim, inclusive um filho de criação, vai acabar participando de um conchavo para assassinar César, e vão conseguir, no dia 15 de março de 44, o grande César, esse homem que revolucionou, transformou profundamente o destino da humanidade, ele acabou então sendo assassinado dentro do próprio Senado romano. É evidente que toda essa situação vai acarretar uma guerra civil, mas isso vai ser outra história que nós vamos falar para vocês. O importante foi esse primeiro triunvirato nessa videoaula, que vocês tiveram essa oportunidade de ver aquilo que estava acontecendo, essa própria manipulação, essas situações que se desenrolam. E aí, claro que dá para vocês comparar muitas vezes quando alguns partidos, alguns grupos ou pessoas, famílias se juntam e vão lotear o poder entre elas. Espero então que vocês tenham entendido e possam comparar algumas coisas que acontecem, tá certo aí? E, nesse caso, compreender essas próprias relações políticas que existem. Não esqueçam então, todos vocês que estão até agora nesse momento, e já viram outros vídeos ou estão vendo pela primeira vez, de se inscrever no canal. É só apertar aqui, ali no canal e tá inscrito. Não tem mais problema nenhum, não dá choque, não vai pagar fatura, você não precisa pagar nada. É só se inscrever aqui. Outra coisa também, dê o seu like, né? Aperta aqui, dê o seu like, assim como também ativa aqui o sininho. E não esqueçam de ver as descrições, bem como também mande aí o link do canal para outras pessoas que vocês gostam, que vocês sabem que vai fazer aquela prova, um trabalho, que está com alguma dificuldade de entender a matéria, e nesse caso, com certeza você vai estar ajudando. E até a próxima, pessoal!